Em nosso estudo de hoje está na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, em que Paulo fala o seguinte: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E Emmanuel vem comentar na lição 13 do livro Caminho, Verdade e Vida, o que é a carne. Quase sempre quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne, como expressão humana, é carne, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si só. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro do qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou mais de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. Vamos lá, aproveita muita coisa desse estudo de hoje, né? Em primeiro lugar, nós somos espíritos, nós estamos na carne, mas vai ter um dia que a gente vai abandonar essa carne vai voltar para a matéria, e o que eu sou de verdade, em essência, eu sou espírito, eu continuo, eu preexisto a isso aqui e sobrevivo a isso aqui. Então o que é a carne? O que é a matéria? Essa coisa aí da trindade aí, Deus acima de tudo, espírito e matéria. O que é a matéria? Matéria foi criada por Deus para ajudar na evolução do espírito. Então estou usando um corpo agora, esse corpo, como disse Emmanuel aqui lembrando a gente, a única diferença é que ele é mais condensado. Quando eu desencarnar, sair desse corpo, eu vou estar com o meu corpo mais fluídico. Quando fala fluídico é porque é um corpo mais sutil. Existe o corpo, também é matéria, mas não é essa matéria condensada igual essa aqui. Aliás, quem trouxe a definição mais perfeita desse foi o próprio Albert Einstein, o grande cientista do século XX, quando ele disse que matéria é energia condensada. Você pega dentro de uma sala qualquer, o ar que você está vendo, não está vendo as impurezas, mas começa a juntar todas aquelas impurezas e ela vai tomar uma forma condensada e vai ter alguma forma, mesmo que seja pequena ou dependendo do ambiente. Então isso é energia condensada. Daí a pessoa começar a afirmar que a carne é fraca e querer atribuir à carne a responsabilidade pelos crimes, pelos impulsos mal disciplinados, vai uma distância muito grande. A gente tem que começar a pensar no seguinte: uma vez eu conversando até com um amigo, que ela é mulher, é baixinha, mas é aquela baixinha que a gente chama de 220 volts, que é super agitada, faz um monte de coisa. E a gente falou: olha, você é mulher e baixinha, você imagina só se você, espírito, estivesse num corpo hoje de um homem muito forte, muito alto, né? E ela sorriu na hora e falou assim: Deus sabe o que faz, Deus não ia fazer uma coisa comigo, ia me atrapalhar mais ainda. E ao mesmo tempo eu me lembro também de um filme clássico aí da década de 80, Loucademia de Polícia, que tinha um policial negro muito alto, muito forte, e que era um doce de pessoa, ele era um florista, né, como personagem. As pessoas imaginavam que ele fosse aquela pessoa que ia agredir, que batesse, que fosse uma pessoa de decidir. Não, ele era um florista. A verdade é a seguinte: a verdade é que a carne, ela vem trazer o gênero de prova pra gente, mas tudo quem faz é o espírito, e a gente tem que começar até a utilizar da empatia também, mas não só da empatia, que a empatia eu estou me colocando no lugar dos outros,
tenta imaginar você mesmo vivendo aquela situação. Se eu estivesse passando pela situação hoje de estar num corpo, estar numa determinada cidade, num determinado local e está tendo as oportunidades que aquela pessoa está passando agora. Como é que eu agiria, como é que seria o meu mérito ou demérito? Isso é que vale a pena a gente estar o tempo todo analisando, porque na verdade nós somos espíritos e esses problemas decorrentes da carne, a gente não pode jamais atribuir à carne. A gente tem que começar a tomar consciência disso, falar, pai, eu sou espírito, sou. Nesse momento eu sou homem ou mulher, mas o espírito não tem sexo. Nesse momento eu estou em uma determinada raça, mas o espírito não tem raça. O espírito ele tem grau evolutivo, tem quantidade de luz que ele traz dentro dele, e essa luz vai estar condicionada a dois fatores: a evolução no campo intelectual e no campo moral. São dois fatores que vai trazer a diferença hierárquica entre eles. Existe hierarquia no plano espiritual? Existe. E inclusive eles dizem pra gente que quanto mais amor, né, a gente tem dentro da gente, mais poder a gente tem. E é um poder irresistível. Aqueles que estão abaixo não conseguem resistir. E é natural que assim seja, porque o processo evolutivo vai provando que isso é mais verdade do que muita gente pensa, né? Então a gente, quando vai ver assim, o que é a carne, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, Paulo está falando. Se vivemos em espírito, vamos começar a pensar agora o seguinte, ó, eu sou um espírito, em qualquer momento eu vou abandonar essa carne. Se eu fosse convidado a abandonar essa carne hoje, como é que eu chegaria do outro lado da vida? Quais seriam os reflexos de tudo que vem acontecer comigo? Será que eu estou preparado para isso? Né? Como diz aquela passagem do Evangelho, né? Tolo, né? Porque hoje mesmo virão buscar a tua alma. Ele estava juntando os celeiros, juntando os bens, né? E estava perdendo tempo, porque daqui a pouco ia tirar ele do corpo. E, na verdade, os gozos da matéria, eles estão apenas à disposição daqueles que estão vivendo na matéria. Quando chega do outro lado, a pessoa não consegue mais ter o mesmo gozo que estava tendo aqui. E muitos ficam sofrendo muito do outro lado, porque queriam continuar tendo aquela situação e não pode mais ter aquela situação. Então ele bota aqui, ó, entretanto, o que é a carne? A carne é só fluidos mais condensados que vão estar oferecendo a oportunidade para a gente de progresso. Mas vamos pensar numa coisa seguinte: é mão de duas vias, é faca de dois gumes. O que eu faço com o espírito traz reflexo no corpo. O que eu faço com o corpo traz reflexo também para o espírito. Então a gente tem que começar a pensar, né? A carne, ela pode trazer muita dor de cabeça para a gente, sim, se a gente não souber domar as nossas más inclinações e a gente ficar preso na carne, porque vai ter um dia que simplesmente eu não vou ter mais a carne, e se a minha mente estiver totalmente voltada para esses vínculos, esses vícios, eu vou sofrer muito. Os espíritos falam de crises de abstinência, de crises complicadíssimas do outro lado da vida. Querem comer, não pode mais comer. Querem fumar, não pode mais fumar. Querem o uso da bebida alcoólica, não podem mais. Querem usufruir do prazer sexual e não tem mais esse prazer. É engraçado que eles até falam assim, ó, conseguem sim, através de uma aliança mental com aquele que está encarnado, sentir muito pouco, mas é papo de menos de 1%, é 0,0 alguma coisa por cento. E aquilo ali, para quem está passando por crise de abstinência, ele se agarra aquilo ali como abutres famintos, como diz o Espírito Georges. Quando você vai estudar o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, quando vai iniciar o estudo sobre espíritos sofredores, ele fala assim, ó, eles se atiram à terra como abutres famintos em busca daqueles que podem dar, de alguma maneira, satisfazer a necessidade deles. Então é uma coisa para a gente começar a pensar, vou pensar assim, ó, se eu sou espírito, eu quero viver a partir de hoje em espírito, eu quero pensar assim, ó, se eu for convidado a largar o meu corpo hoje, o que eu levo lá para o outro lado? Só o que eu aprendi, intelectual, só o que eu fiz de diferença na vida das pessoas. Por isso que se fala que fora da caridade não há salvação. O que eu fiz de bom para os outros é meu advogado de defesa do outro lado da vida, vai me ajudar para o resto da vida. Vai ser sempre aquele advogado de defesa da gente. Então, que Jesus possa estar nos abençoando hoje e sempre. E a gente termina com essa frase aqui: é preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.